Seja bem-vindo ao canal Reviver em Cristo, edificando vidas com a palavra. Eu sou o apóstolo José Pereira e hoje vamos aprender sobre uma receita de casamento. Na Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 21 ao 25, está escrito assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A união matrimonial é o passo mais importante que duas pessoas podem dar. O casamento é como um purê de batatas. Cozinha-se duas batatas, que é a fase do namoro, né? Mas ambas têm de ser batatas, ou seja, tem que ter uma sintonia, né? Tem que ter uma certa afinidade, ou seja, convertidas, né? Se uma batata e a outra é chuchu, por exemplo, o casamento será o quê? Aguado, né? Porque as duas têm presenças de comportamentos diferentes. As duas pensam diferente, têm ações diferentes, né? Então, o casamento ele fica aguado, né? Porém, amassa-se as batatas, adiciona-se uma medida de leite e o purê está pronto. Quer dizer que com um certo tratamento, né? Uma busca de sintonia, uma questão de abrir mão de alguma coisa, fazer algo que não se fazia, mudança de hábito, vamos dizer assim, né? Então aí a gente percebe que o purê está caminhando para ficar no ponto, né? E esse tratamento, ele é a cerimônia do casamento, que está aleitado com a unção do Espírito Santo. Quando duas pessoas se propõem a fazer mudança para melhor, né, a fazer mudança de comportamento, né, ele está buscando ter sintonia, ele está buscando não apenas falar, mas também ouvir, ele está entendendo a necessidade de aprender, né, para estar com aquela pessoa. E quando você se propõe a mudar, a melhorar, esse casamento, ele recebe a unção do Espírito Santo. Ou seja, Deus entra nesse casamento para fazer a diferença com esse tratamento. Porém, após a conversão, a decisão mais importante da vida será o matrimônio. Sabia que a vida espiritual, ou seja, a paz conquistada no Calvário, dependerá da minha outra metade? Se ela não assumir mesmo o papel de representante da Igreja do Senhor Jesus, eu tampouco conseguiria assumir o papel de representante do Senhor Jesus para com ela. Mas a fé, né, ela pode ser sólida. Mesmo assim, precisa usar a inteligência para não me deixar levar pelas aparências e casar com uma chuchu, certo? Né? Eu não posso aceitar me casar porque eu estou namorando. Eu tenho que aceitar o casamento quando eu entendo que existe sintonia, que o entendimento é conjunto, né? Que meus sonhos, meus projetos é igual ao dela, que ela realmente tem dedicação à minha pessoa, que ela sente minha falta, que eu sinto a falta dela, assim. Então eu começo a observar. Então na escolha, né, eu preciso observar esses detalhes para que eu tenha um casamento sólido, para que eu construa uma família sólida, né? Então, se eu, como uma batata, me caso com uma chuchu, isso pode ser uma tragédia no futuro, né? Pois como poderia servir ao meu Deus, tendo de carregar um casamento anêmico nas costas? É impossível, não é?
Como um bom construtor, nós temos que pensar muito bem o conteúdo das ex-namoradas. O que eu quero dizer? Que no passado, não muito distante, você namorou, você teve várias namoradas, você mulher, você homem, você teve esse momento. E esses momentos te ensinaram alguma coisa, você conseguiu absorver algo com isso. Tanto que você aprendeu que esse passado não te trouxe nenhuma afinidade, não te trouxe uma segurança para que você pudesse selar esse matrimônio do casamento com alguém. Assim? Então, por fora, eram excelentes, mas interiormente não tinham nada para acrescentar. Quando finalmente encontrar nosso objetivo, vai combinar perfeitamente. Sua fé tem que ser forte, o suficiente para ajudar nos momentos de fraqueza. Seu coração também deve ser humilde para se submeter à liderança. Deus nos dá sabedoria e inteligência para fazermos a melhor escolha. Mas, se a gente usa apenas o olho grande para escolher, então, quando nós deixamos levar pela aparência sem avaliar bem o conteúdo, né, certamente vamos nos decepcionar. E aí já é tarde. Né? Além disso, muita gente boa tem pensado que, pelo fato de a outra metade pertencer a uma determinada igreja cristã, já é suficiente para entregar seu coração. Concluindo, muitos casamentos que deveriam dar certo são destruídos com um simples sopro do diabo. Não é verdade? Então a gente precisa ser vigilante, a gente precisa ser cauteloso, correto? Quero fazer um pedido para você nesta hora. Quero pedir para que você deixe aqui seu like, se inscreva nesse canal para que você receba novos conteúdos, novas palavras e compartilhe esse vídeo. Quando você compartilha, você está dando oportunidade para que outras pessoas também possam conhecer. Vejamos, ambos têm funções importantes dentro do casamento, tanto o homem como a mulher. A Bíblia ensina que o papel da mulher é auxiliar o marido. Portanto, ela precisa ter consciência que, da mesma forma como a igreja é submissa ao Senhor Jesus, ela também deve ser ao seu marido. Não significa ser capacho do marido, mas aceitar e respeitar sua direção na família. As atribuições da mulher dentro da família são de uma ordem de grandeza tal que seria estúpido, né, pensar em termos de servidão. O fato é que cada família tem de ter uma liderança e esta não pode ter duas cabeças. Como ele representa o primogênito da raça humana, é natural, está sob seus ombros a responsabilidade de liderar a família. Entretanto, para essas lideranças serem bem-sucedidas, é imprescindível, né? É imprescindível a cooperação total da esposa. Do contrário, o corpo dessa família será um desastre. Tem que haver cooperação de ambas as partes, né? O marido, como representante de Deus no lar, tem suas funções bem definidas. E a mais importante é amar a esposa da mesma forma como o Senhor Jesus amou e ama sua igreja. O livro de Efésios, capítulo 5, verso 25, afirma sobre esse amor. Caso isso não seja observado, de nada adianta o maior e melhor conforto material oferecido a ela. Muitos maridos acham que, por suprirem todas as necessidades materiais da casa, já é o suficiente. Imagine, se o Senhor Jesus suprisse todas as nossas necessidades materiais, mas não permanecesse intercedendo ao Pai por nós, o que seria de cada um de nós? Complicado, não é assim? É complicado. Se o Senhor abrisse mão para que nós vivêssemos a vida do jeito que a gente quer, sem uma certa prioridade, sem um controle, né? Sem nos ensinar a ser dependente dele, a buscar a presença dele em nossa vida, ficaria muito difícil, né? Portanto,
Muito mais que uma simples união de corpos, o casamento ele tem um profundo sentido espiritual. Primeiro, porque é uma instituição criada por Deus e tinha como objetivo encher a terra de forma harmoniosa e disciplinada. Segundo, porque simboliza a união estabelecida entre Deus e o seu povo Israel. Nesse aspecto, por exemplo, o profeta Isaías dizia: porque o Criador é o teu marido. E o profeta Jeremias já falava assim: eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, a instituição do casamento tem raiz muito mais profunda do que se imagina. O divórcio é uma saída em casos extremos, né? Segundo alguns profetas, a nação de Israel cometeu adultério e fornicação quando deixaram o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel para servirem e adorarem aos ídolos feitos por mãos humanas. Então, o Senhor se divorciou de sua esposa infiel. Tem referência no livro de Isaías 50, verso 1, e livro de Jeremias, capítulo 3, verso 8. E a deixou seguir seu próprio caminho, razão pela qual ela veio cair nas mãos de seus inimigos e a outra vez teve de se submeter ao cativeiro. A ideia central da instituição do matrimônio ficou ainda mais alicerçada com o nascimento do cristianismo. No passado, era um símbolo de aliança entre Deus e Israel. Mas, no cristianismo, esse conceito se tornou ainda mais sólido, porque o próprio Senhor Jesus assumiu o papel de noivo para com a sua igreja. A noiva, Abraão, deu joias preciosas pelo dote de Rebeca, e Jacó se submeteu a 14 anos de trabalho pelo dote de Raquel. Mas o rei Jesus pagou com sua própria vida pelo dote de sua igreja. Portanto, o casamento é o passo mais importante após a conversão. Amém? Seja parceiro desta obra missionária, juntos, edificando vidas com a palavra. Confira aqui na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida.